resgatando um pouquinho do que você falou antes, uma das maiores introduções que me deu mais um highlight, eu foquei muito nessa parte do livro, em que você fala de gostar de gente. A gente nasce gostando de gente e aí, a partir do processo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e acaba virando adulta. Isso se perde um pouquinho. Você pode falar um pouquinho disso, por favor? A gente vive num mundo hoje onde a gente tem uma série de ferramentas que aproximam a gente da possibilidade de conhecer pessoas diferentes em larga escala, né? Então, as mídias sociais permitem isso, a forma e os formatos de comunicação permitem isso. Quer dizer, a gente tem a faca e o queijo na mão para lidar com universos de pessoas diferentes. E aí, me vem muito uma cena na cabeça que, para a gente aprender, eu ainda sou muito analógico, né? Meu mindset ainda é um pouco analógico. Mas eu mexo no Google muito bem, assim, né? Eu sei procurar no Google alguma coisa. E eu mexo no computador razoavelmente bem, ninguém nunca me ensinou. Eu não tive um tutorial para fazer isso. Eu e todo mundo, né? Então, assim, as pessoas não ensinaram a gente a mexer no telefone, por exemplo. Ninguém leu. Você foi experimentando. E aí a gente aprendeu. Só que as pessoas estão deixando de ensinar a gente e a gente está deixando de querer aprender a lidar com gente. Isso me incomoda muito. Eu vou dar um exemplo um pouco maior, que talvez saia um pouco desse óbvio, né? Uma coisa me incomoda muito hoje. A quantidade de pessoas preocupadas com tudo. Então tem muita gente preocupada com o meio ambiente, tem muita gente preocupada com a saúde dos animais, com a potabilidade da água, com a limpeza dos nossos rios, com o desmatamento. É tudo genuíno, é lindo, meu Deus. Com tudo, com causas mil, né? Com os direitos das pessoas de tudo, de serem o que elas quiserem. A gente está preocupado com um monte de coisa, a gente só não está preocupado em cuidar das pessoas. É muito louco imaginar isso, é muito louco imaginar que alguém está preocupado em resgatar os cachorros que estão abandonados na rua, os gatinhos na rua, lá onde eu moro, bairro Peixoto. Sábado sim, sábado não, tem uma feira de adoção, que eu acho lindo, mas as pessoas não dão bom dia para as outras. As pessoas não resgatam pessoas que estão do seu lado precisando falar com você. Né? A gente tem um capítulo do livro que eu falo sobre recuperarmos a capacidade de sermos humanos. A gente, nas nossas relações de trabalho, de comunicação das mídias, nas relações hierárquicas ainda, a gente tirou o único item que diferencia a gente dos animais, que é a capacidade de colocar sentimento nas relações. Se a gente passa... Se eu saio do meu prédio todos os dias e eu trato o meu porteiro, agora teve um negócio muito engraçadíssimo do Porta dos Fundos que eles fizeram, do Meu Nome é Jennifer, né? Da menina, e foi uma brincadeira com a música, ela escolheu o nome da criança, mas não é isso que não é o caso. A menina explicando o nome, ela fala, não precisa botar o nome para minha filha aí, tá? Deixa pra lá, tá? E ela brinca, o meu porteiro, por exemplo, o nome dele é Bom Dia, né? Quando eu escutei isso, eu já imaginei logo, porque assim, o porteiro ele é só Bom Dia. Você já tá automaticamente, você fala Bom Dia. Você não sabe quem é aquele cara, você não sabe quem ele tá, se ele cortou o cabelo, quem é ele. É que nem o tudo bem, tudo bom. É que nem o tudo bem, tudo bem, exatamente, né? Tudo bem, tudo bom, né? Então assim, se você todos os dias encontra aquela pessoa, se todos os dias aquela pessoa abre a porta para você, e você não consegue colocar sentimento naquela relação, me perdoa, né, os politicamente corretos. Você não pode estar preocupado em reimplantar árvore, não pode. Não pode. O ser humano não pode ser menos importante do que pode ser tão importante quanto. Todas as causas são genuínas, mas você não pode deixar de cuidar de gente. Então, eu vejo muito nas relações essa ausência de sentimento. Isso dentro das casas, né? Isso dentro das escolas, isso dentro das empresas, né? Quer dizer, porque o cara é CEO, porque o cara é presidente, porque o cara é doutor, porque o cara... Ele não fala diferente, ele fala diferente com as pessoas. Aí as pessoas falam assim pra mim, não, mas eu gosto de gente, calma aí, isso não serve pra mim. Será? Você vai jantar na casa de alguém, pode fazer um exercício, qualquer um que tá aqui nessa sala. Você vai jantar na casa de alguém, você chega na minha casa, vou te convidar pra jantar, você vai me dar 2 beijinhos. Você vai na cozinha dar um beijo na cozinheira? Não vai. Não vai. Não vai. Você chegou na portaria, você falou com o cara da mesma forma que você fala com o dono da casa? Não falou. Porque a gente aprendeu a diferenciar as pessoas. Então, esse exercício da liderança positiva, do afeto, do carinho, do cuidado com as pessoas, ele precisa ser feito através de um exercício. A gente precisa aprender, exercitar, que é o que eu mexo lá no Google, eu sou bom nisso, né? Eu mexo todo dia. Todo dia eu mexo no WhatsApp, eu seja mudança no WhatsApp, atualização. Se todo dia eu me estimulo a colocar sentimento nas minhas relações, eu fico bom nisso. Porque a gente fica bom no que a gente pratica. É um hábito. Os fisiologistas defendem que qualquer um de nós, se não tivermos nenhum grande problema, conseguimos, depois de um ano de treino, correr uma maratona. Terminar uma maratona, 42 quilômetros. Qualquer um de nós.
aqui nessa sala, qualquer um de nós consegue. Não importa o que você faz, você consegue. Se a gente fica bom no que a gente faz, se a gente fica bom no que a gente pratica, e se isso é uma lógica, e é uma lógica, se você pratica o mau humor, você fica um especialista nessa porra. Você fica você vai ficar tão bom nisso que você vai ter mau humor até quando você não vai ter. Não vai ter motivo nenhum, você vai ter. Se você fica bom, você pratica. Se pratica raiva, você vai ter raiva até de coisas que você não tem que ter. E foi o que você falou, né? Não adianta você ser um presidente, um CEO, um fundador de uma empresa, até tá no livro também, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso pessoal. Então não adianta ser uma pessoa só. Então esses dois âmbitos, eles acabam entrando em conflito. Eles entram em conflito e tem uma coisa que poucas pessoas percebem ali, que é o seguinte: o exercício do poder, e aí não vamos falar de liderança, quando você detém um poder que é dado para você, ou pelo título, ou pela posição que você ocupa, ou de repente pela construção hierárquica daquele ambiente, que pode ser uma família, uma casa, uma empresa, quando você tem essa relação de poder e você se utiliza das ferramentas humanas, o seu impacto é absurdamente maior do que uma pessoa normal fazendo esse mesmo exercício de humanidade. Resumindo, se você é o CEO de uma empresa hierárquica, as pessoas vão te ver como uma pessoa inatingível. Se você todo dia na hora do almoço você senta para almoçar com uma pessoa diferente, ou se você dá um beijo no servente, aquilo gera um impacto muito maior do que uma pessoa, sei lá, comum, que não tenha esse poder instaurado. Então, no exercício do poder, outro dia eu fui dar uma palestra para uma empresa, ainda hierarquizada, mas está querendo mudar e tal. E aí a conversa, no final, foi um almoço, e a conversa era justamente sobre isso. Mas como é que a gente faz, né, numa empresa hierárquica, em instituições hierárquicas? Eu falei, cara, você tem mais potência do que, por exemplo, eu tenho, porque as pessoas já esperam que eu seja assim. Eu já falo sobre isso, eu já escrevo sobre isso, a minha relação já é humana com todo mundo. Agora, você nesse exercício lá, que você está numa sala fechada, cheia de vidro, com um monte de secretários, se você dá um beijo num cara que está servindo... É um fator surpresa. Então, assim, é mais bonito. Você vai sentir um poder maior nessas atitudes do que as pessoas que já têm isso no DNA, vão causar impacto. Então, é mais fácil ainda para você fazer, né? Então, não tem desculpa. Então, falando um pouquinho mais disso, quais são as maiores qualidades que você enxerga em um líder, ainda mais tratando dessa duplicidade de gerações? Tem uma que eu acho que é a primeira de todas, se eu fosse fazer uma introdução dos capítulos, porque o Líderes, né, o meu livro, ele capitula um pouco dessas habilidades, né, que eu enxergo. Mas tem uma outra que eu acho que é um princípio retirado lá dos jesuítas. Tem um livro, Liderança Heróica, que é um livro muito legal, em que um engenheiro que virou CFO do JP Morgan, rodou o mundo, um head, um cara bem alto lá na hierarquia do banco. Ele entrou para fazer engenharia com 26 anos, 24, 25 anos, e antes dele fazer engenharia ele foi seminarista jesuíta. E aí ele passa 8 anos no seminário, e naquele ano que ele decide se ele é padre ou não, porque ele tem um ano para viver a vida, né, fora lá do seminário, para decidir, ele decide seguir a vida dele, faz engenharia e vai virar... E ele escreve um livro sobre como os jesuítas se tornaram um dos maiores exemplos de empreendedorismo, né, no mundo, e como eles conquistaram tantas terras. E o livro é zero religioso. E tem uma coisa que me marca muito, e eles viraram o maior grupo de ensino do mundo, né, as grandes faculdades, né, os colégios são jesuítas, e como é que eles saíram daquele reduto da Europa e foram para a Índia, para a China, vieram para o Brasil, foram missionários. Tal. E aí tem uma coisa que é muito bacana, que é a autoconsciência. Eu acho que a autoconsciência é o ponto de partida para que um líder encontre um terreno fértil para mudar o mindset, para criar uma relação bacana com os seus liderados. E o princípio da autoliderança, da autoconsciência, o princípio da autoconsciência tem uma coisa interessantíssima que eu gosto de pensar da seguinte forma. Você imaginar que nessa sala, né, todo mundo que está aqui é melhor do que você em alguma coisa. Quando você pensa dessa forma, você entende que você tem suas vulnerabilidades, suas fraquezas. Brené Brown tem falado muito sobre isso. Netflix, né, ela tem uma palestra. Eu ganhei o livro dela, o Coragem para Liderar, que é o último livro dela. Ganhei da minha editora, que é a mesma editora que a dela. E a minha editora, o editor escreveu para mim o seguinte: falou, Pedro, olha que interessante. Ele falou assim, ela fala a mesma coisa que você,
Só que ela teve 20 anos de pesquisa. Não quis dizer que eu era burro e chutava, né? E que ela... Mas eu entendi, tudo bem, tá certo. Mas como isso é importante, né? Porque ela fala de vulnerabilidade e a gente sempre entendeu que a vulnerabilidade da gente, né, estava associada à fraqueza. Quer dizer, termos defeitos, né? Não sermos bons em alguma coisa, isso representava uma fraqueza. E ela já joga isso para coragem, porque quando você entende que você não é melhor em tudo e que você tem pontos que você é muito ruim, você transforma isso na coragem de liderar, né? De precisar dos outros para ser um bom líder. E fazer as conexões humanas, né? Todo mundo tem seus pontos a melhorar, todo mundo tem suas fraquezas. Isso nos torna humanos, nos fazem conexão. E que é o mais gostoso, né? Porque quando você tá com alguém que assume as suas fraquezas, que você pode expressar a sua e receber as dela, isso é maravilhoso, né? E assim, eu adoraria que minha esposa assumisse que ela é muito ruim com horário, né? Porque ela sempre se atrasa. E quando ela não assume, isso vira um motivo de atrito. Porque o dia que ela fala pra mim, meu amor, eu sou muito atrasada, né? Eu vou ficar até com pena de brigar com ela. Eu vou falar, coitada, é uma fraqueza dela, eu preciso ajudar ela, né? Mas não, ela fala, vai dar tempo. Eu falo, não vai dar tempo. A matemática não tem como encaixar. Olha que eu não sou bom de matemática, mas não tem como encaixar. Aí não dá tempo. Ela fala, mas que hoje não foi hoje, todos os dias, né? O dia que ela sumia, fica a dica, Marina, se você me escutar no podcast, vai dizer, cara, é um problema meu, né? Assim, igual o cara que é desorganizado, eu falo que eu sou desorganizado, a pessoa já fica com pena de me esculachar porque eu sou desorganizado, entendeu? Porque o cara já é desorganizado, o cara gravou um podcast amanhã, aí o que eu fiz? Não, certo, aí a pior coisa é isso, né? Quando você não trata bem sua vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade? Eu sou desorganizado, eu quero fazer tudo que dá pra fazer. Aí eu falei, não, a minha assistente está de férias. Eu falei, eu vou fazer sozinho. O que deu? Deu desorganização, deu cagada. Aí eu liguei pra vocês ontem e falou, não, o dia que eu tinha que ir, não, mas não era esse dia, era o outro. Por quê? Porque eu sou desorganizado. Eu não posso dar desculpa, mas eu me confundi. Não, eu sou desorganizado, isso é uma fraqueza. E isso é bom pra quando você tá realmente liderando a sua equipe, você entende os pontos fortes da sua equipe. Sim. Você entende os pontos que não são tão bons de cada um e você consegue orquestrar a sua equipe de uma forma que todo mundo consiga colaborar da melhor forma com suas qualidades. Você usou a palavra certa, orquestrar. É uma orquestra, né? É exatamente isso. Você vai colocar cada um para tocar o seu instrumento. Você consegue confiar nelas a partir disso. Você conhece elas, você conhece. A confiança para mim, né? Aí já entrando na pergunta que você fez sobre os passos da liderança, sobre as qualidades do líder, o ponto de partida é a confiança. E é um capítulo do livro, né? Se a gente não consegue confiar e incentivar os nossos liderados, porque a confiança, ela de certa forma está ligada com incentivo, né? Porque quando você confia na pessoa, você acha que ela pode tirar o melhor, e você de fato confia, você entrega para ela e ela acerta, ou ela erra e você está ali para ajudar, você está incentivando ela a ser melhor. Sim. Agora, quando vem a desconfiança, confiança e incentivo, são dois passos extremamente importantes, e aí muitas vezes as pessoas me falam assim, mas a confiança é meio óbvio, né? Não é óbvio. A gente coloca, por exemplo, o cliente em primeiro lugar, em 98% das profissões. E em mais de 90% das profissões, o cliente é um total estranho. A gente está gravando esse podcast em cima de uma loja de varejo, né? Aqui embaixo funciona uma loja. O cara que compra muito nessa loja, ele entra 4 vezes por ano na loja. Ele é considerado um bom cliente. O cara que vê você 4 vezes por ano, ele é um estranho para você. E aí você coloca esse cara em primeiro lugar. Não pode. Você não pode colocar o cliente em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o funcionário. É o cara que está com você todos os dias. Se você não consegue fecundar o seu discurso na sua família, não queira fazer com os outros. Se os meus filhos não bebem, se o que eu falo, se o que eu escrevo nos livros, os meus funcionários falam, não é assim, não está valendo. Então, a relação de confiança, o ponto de confiança e incentivo são fundamentais. O líder, ele precisa iluminar as pessoas. Você precisa dar com uma lanterna. O líder tem que ter a figura, né? Acho que tem que ser figurativo isso. Eu tenho que ter uma lanterna. Puta, o Gustavo fez um negócio bom, joga a luz para ele. A Aninha fez um negócio bom, joga a luz para ela, né? Porque o grande desafio, o desafio maior do líder é criar líderes melhores do que ele. Qual é o meu grande desafio com o meu filho? Que ele seja um cara muito mais incrível do que eu. Que ele seja um pai melhor do que eu a partir dos inputs que eu der para ele e que eu possa ajudar ele a ser melhor, né? E aí a gente restringe a luz a gente. A gente quer que a luz esteja apontada para a gente. Porque a gente tem a sensação de que quando a gente aponta a luz para o outro, todo mundo vai olhar para o outro. Olha lá o que ele está fazendo. Todo mundo vai olhar para o cara. Você fala, não vai sobrar para mim, eu que estou aqui fazendo o meu trabalho, né? Então, desapegar dessa luz e jogar a luz para o outro é fundamental. Para mim, do ego, né? Desapegar do ego.
talvez essa luz possa ser representada pelo ego em si, né? E aí você desapegar disso. Então, acho que iluminar é fundamental para essa construção desse exercício de liderança.